Então, acho que o time está completo, né? E Tá. são 8h05. Então, acho que dá para a gente iniciar aí mais esse grande evento aí, esse webinar aí das bradiarritmias, né? Bradiarritmia funcional, como tratar. Agradeço em nome da Estela, nossa presidente, e o apoio importante aí da Abbott, também para esse evento. A ideia inicial, então, era falar sobre as bradiarritmias. Então, vamos começar com a aula do Dr. Eduardo Costa, Eduardo Rodrigues Bento Costa, que é o capitão de São José dos Campos, diretor da Cardiorritmo, tem área de atuação também na estimulação cardíaca e eletrofisiologia clínica invasiva. Doutor Eduardo Costa, você tem 15 minutos, mas se precisar de mais, você tem carta branca aí, tá bom? Na sequência, fala o doutor Pachon e depois a gente abre para os debatedores para colocar dúvidas, tirar dúvidas e cutucar aí sobre as bradiarritmias, cutucar sobre esse tema que é tão amplo na nossa área. Vamos lá? Eduardo Costa, por favor. Boa noite a todos. É um baita do privilégio para mim, especialmente, estar nessa reunião com vocês. Como o Paixão chamou a atenção agora há pouco, esse momento de dificuldade em relação à quarentena nos deixa longe de um aspecto, mais próximos, né? Que a gente se reunindo com muita frequência, e estar com vocês é um baita de um privilégio para mim. Eu queria começar, eu vou estar projetando começando a minha apresentação. Ela já está aparecendo aí? Então, vamos lá. O papel que me coube falar essa noite são das bradiarritmias funcionais, né? O que eu gostaria de chamar a atenção? Alguns casos clínicos que foram separados de anos para cá, para que vocês dessem algumas opiniões no final. Veja, esse paciente masculino, 29 anos, é paciente atleta, com história de tonturas e pré-síncope e encaminhado para implante de marcapasso cardíaco. Esse é um outro paciente, 49 anos, masculino, também esportista, com síncope de repetição e apresentando pausas de até 13 segundos no Holter, com uma bradicardia paroxística. E vejo vocês precedido de um alentecimento importante do batimento sinusal, com períodos longos de assistolia, e associado a distúrbio de condução AV, ou seja, uma operação nitidamente influenciada pelo sistema nervoso autônomo, reduzindo o cronotropismo do nó sinusal e diminuindo a condução pelo nó atrioventricular. Esse outro é um atleta, 39 anos, masculino, veterinário, completamente assintomático, também encaminhado para implante de marcapasso após a detecção desse bloqueio AV de alto grau no Holter. Bom, todos vocês sabem que nós implantamos marcapasso naqueles pacientes portadores de distúrbio de condução atrioventricular ou doenças do nó sinusal, especialmente quando a alteração na condução é uma condução degenerativa, irreversível, ou que é necessário você usar algum tipo de fármaco para poder tratar uma outra situação. E os distúrbios de condução, especialmente os bloqueios intraventriculares, os bloqueios atraventriculares, como esse, veja, o paciente com bloqueio completo do ramo direito, bloqueio de sinal anterior esquerdo, e veja, Paixão, esse HV de 280 milissegundos, mostrando um grave distúrbio de condução AV. E nessas condições, onde há o bloqueio atraventricular paroxístico, ou bradiarritmia paroxística, não há a menor dúvida de que o implante de marcapasso melhora a qualidade de vida e, obviamente, reduz também desfechos, riscos do paciente, com uma redução de mortalidade e melhora da qualidade de vida. Este é o gráfico dos pacientes, da evolução dos pacientes portadores de síncope gerada pelas cardiopatias, entre elas os distúrbios de condução. E é bastante claro que nessa situação em que pacientes que têm um distúrbio de condução grave, fixo, mecânico, causado por fibrose do sistema de condução ou alguma alteração degenerativa do sistema de condução, a colocação de marcapasso certamente é nível 1 de indicação em qualquer uma das diretrizes.
Mas vejam essa outra paciente feminina, 42 anos, que foi encaminhada para implante de marcapasso cardíaco por detecção de um bloqueio AV total e síncope. Este é o traçado de um momento do Holter dela, que motivou o colega a encaminhar para implante de marcapasso. Mas olhando com mais cuidado, vejam vocês em que nesse momento do gráfico, que corresponde a esse traçado aqui inferior, a frequência cardíaca vai aumentando progressivamente, até que aí sim aparece o bloqueio atrioventricular, uma dissociação AV com QRS estreito, e depois disso se segue uma taquicardia sinusal reflexa e a recuperação. Esse é o full disclosure do traçado, mostrando aquilo que nós falamos, elevação da frequência cardíaca, e depois, então, o período de dissociação AV. Isto, na verdade, é a gravação de um Holter daquilo que a gente observa no tilt test, quando, frente a um estímulo postural, né, há uma redução do retorno venoso, uma diminuição do débito cardíaco, diminuição da pressão arterial, e quando existe a perda do sentido, geralmente o paciente está num quadro hemodinâmico bastante desfavorável, e o que nós pegamos nesse momento não necessariamente é a causa, sim o efeito da redução do débito cardíaco. Nós não precisamos lembrar a complexidade dos fenômenos reflexos neurológicos, hemodinâmicos e neurohormonais que estão envolvidos na síncope reflexa, na síncope cardioneurogênica, né? E onde o sistema nervoso autônomo tem um papel fundamental tanto na recepção das informações nas observações aferentes que chegam ao sistema nervoso autônomo, como na liberação vagal, com bradiarritmia, a diminuição do tônus simpático e, portanto, a perda do sentido. E a investigação e o estudo do sistema nervoso autônomo, em especial nas cadeias simpática e parasimpática sobre o coração, já vem de há muito tempo. Em especial em relação ao vago, que é o 10º nervo craniano, existe uma influência muito grande sobre o coração, e isso com certeza o Dr. Pachon vai chamar a atenção, e os neuromediadores, tanto colinérgicos, que mediam a resposta parasimpática, como os mediadores adrenérgicos, especialmente a norepinefrina, têm uma influência imensa sobre o sistema cardíaco, e aqui nós podemos ver o resumo de tudo isso. Os reflexos parasimpáticos, eles diminuem, através da ação dos receptores muscarínicos, eles diminuem frequência cardíaca, contratilidade, diminuição de velocidade de condução no NOV, mas um pouco também no risco-Purkinje, ao passo que o sistema nervoso simpático faz exatamente o oposto. Em 1995, o nosso grupo, já analisando essa situação, que nós entendíamos muito pouco, especialmente numa condição onde havia um bloqueio ventricular de alto grau, paroxístico, sem uma alteração na modulação do batimento sinusal. Então, nesse momento, há mais de 25 anos atrás, nós indicamos marcapasso nesse grupo de pacientes e tivemos uma observação da evolução desses pacientes. É o que tínhamos há 25 anos atrás. Tá? Isso nos motivou a continuar estudando o sistema nervoso autônomo, porém, o que a gente reparou foi o mesmo que todos os autores e todo mundo trabalha com síncope vem reparando. O marcapasso talvez não tenha um papel tão definido ou tão importante em todas as situações de bradiarritmias funcionais reflexas, né? Ao passo que em 2017 foi feita uma revisão da maior parte dos trabalhos que já foram feitos abordando esse tema e foram separados em torno de 10 estudos. Há uma redução do risco de síncope nesses pacientes, mostrando que existe um grau, sim, de benefício na maioria, pelo menos nessa meta-análise, na maioria desses pacientes. Já nos estudos controlados, apesar de uma tendência puxada pelo estudo do Brignoli e do Issue Trace, mas um intervalo de confiança muito grande, trazendo alguma dúvida a respeito do papel do marcapasso nesse tipo de bradiarritmia. E quando se analisa a mortalidade, aí se percebe que, de fato, os marcapassos, ainda que reduzam a recorrência de síncope em alguns pacientes, não trazem impacto em mortalidade. Isso é muito importante quando nós analisamos o que nós pretendemos em relação ao tratamento desses pacientes. O que nós pretendemos fazer com isso? Redução de síncope já não é pouco, redução de mortalidade, melhora de qualidade de vida.
E dentro desses estudos, todos que foram citados nessa meta-análise, eu gostaria de citar o Issue 3, que é International Study of Syncope Etiology, o Issue 3, em que esse estudo analisou pacientes, 511 pacientes que tiveram lúpero implantado. E desses foram acompanhados aqueles que tiveram a sistolia acompanhada da síncope acima de 3 segundos, ou episódios de bradiarritmia, de pausas acima de 6 segundos, mesmo que não tivesse associada síncope naquele momento. E eles foram randomizados, eles receberam marca-passo e foram randomizados em marca-passos ligados e desligados. E veja você, apesar do marca-passo, de fato, reduzir a recorrência de síncope de uma maneira efetiva em relação aos marca-passos quando estavam desligados, o P004, havia ainda uma taxa de recorrência de 25% de síncope nos pacientes estimulados. Isso não é pouco. E isso nos leva, obrigatoriamente, a tentar refinar um pouco mais quem são esses pacientes que, de fato, podem se beneficiar. Essa outra meta-análise, em que viu um pool de estudos que envolveram pacientes que tiveram lúpero implantável e que tiveram o diagnóstico da recorrência da síncope portadores de um lúpero implantável, e veja vocês, eles encontraram algo semelhante, em torno de 24% dos pacientes que tiveram marca-passo tiveram síncope. Porém, quando se dividiu esses pacientes daqueles que fizeram o tilt test e o tilt test foi positivo, e aqueles que tilt test foi negativo, olhem a diferença. Os pacientes com tilt test positivo tiveram mais de 30% de taxa de recorrência, enquanto os pacientes que tiveram tilt test negativo tiveram somente 2%. Isso, com certeza, traz um impacto muito grande de a quem indicar o marca-passo e com que grau de certeza a resposta isso pode ser dado, na medida que nos parece que o tilt test, a resposta do tilt test, mesmo os pacientes com resposta cardioinibitória, parece ser um determinante de divisor de águas em relação ao prognóstico desses pacientes. Então, de uma maneira geral, as diretrizes, essas diretrizes são as europeias, mas as outras diretrizes são bastante parecidas, né? Indica-se a colocação de marca-passo, especialmente em pacientes de maior idade, acima de 40 anos, e que tenham bloqueio atrioventricular ou bradicardia sinusal acima de 3 segundos, quando sim acompanhados de síncope, ou naqueles momentos em que há pausas acima de 6 segundos, mesmo não relacionados a síncope. Isso dos pacientes, claro, com síntese recorrentes, refratárias, e que as quais se indica um benefício da colocação. E mesmo essas indicações são classe 2A. E naqueles pacientes que tiveram a mesma resposta, no entanto, com pausas e com tilt test positivo, o grau de evidência já cai para 2B. Isso passa a ser bastante importante. Em maio deste ano, a Richmond Journal publicou uma sequência de eventos, fez uma revisão bastante interessante, que vale a pena quem tiver a oportunidade ler, né? Em que foram colocados 3 artigos, entre eles o nosso querido Pachon como um comentarista desses trabalhos, e eu queria citar algumas coisas para vocês, né? Nesse primeiro grupo, um dos motivos de relativa ineficiência dos marca-passos em prevenir a queda da pressão arterial e baixo cardíaco é a queda do volume central. Ou seja, nesses pacientes, você ter a queda da frequência cardíaca associada à queda de pressão arterial é bastante importante. Já nessa análise, o grupo do Sutton descreveu aquilo que nós já conhecíamos. A queda da frequência cardíaca, ela é um evento tardio em relação à síncope neurocardiogênica. Nem sempre aquilo que nós vemos nos traçados de Looper ou Holter, ou, enfim, aquilo que é o registro da frequência cardíaca, consegue ser a correspondência da causa, e talvez seja o efeito. Veja, nesse paciente em que há queda da frequência cardíaca e queda da pressão arterial, e nesse momento há uma síncope, quando o paciente é colocado com marca-passo, e o marca-passo vai atuar observando a resposta da frequência cardíaca e entrando. Mas essa entrada do marca-passo, a ação do marca-passo, em geral, ela não previne a resposta de queda de pressão arterial pela queda da pré-carga existente
na diminuição do retorno venoso, diminuição do enchimento dos vasos, e isso pode fazer com que exista uma prevenção da síncope, sim, porém, ainda com queda de baixo débito cardíaco. Ou seja, isto é desfavorável? Não, não é desfavorável. Você ter um paciente que tem síncope e passa a não ter síncope, porém com pródromos, que ajude a ele a fazer manobras de contrapulsão, fazer a mudança de decúbito, enfim, isso pode ser muito importante na redução da síncope. Porém, quando nós analisamos os tipos de marca-passo que nós temos, colocar um marca-passo que simplesmente atue, atuando, levando a estimulação quando o batimento cardíaco caiu, pode não ser satisfatório. E ele comparou os estudos a respeito de dois tipos diferentes de resposta de marca-passo, aquele chamado Ray Drop Response e o CLS. Deixa eu falar alguma coisa sobre ele. O Ray Drop Response é um algoritmo em que se observa aqui a frequência o aumento da frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca cai muito abruptamente em relação ao tempo e uma queda muito grande, ele entra estimulando e atua dessa maneira, aumentando a frequência cardíaca. O CLS é um dispositivo, é um algoritmo de um dos fabricantes que observa a contratilidade. Ele faz isso através da impedância do coração. E esse tipo de sensor teria uma capacidade de entrar e aumentar a frequência cardíaca mesmo antes que houvesse a queda dos batimentos. Quem vê no holder está acostumado com esses traçados, que parece uma sujeirinha da linha de base, mas é a manifestação do CLS atuando. E veja, nessa revisão, quando se analisa os marcapassos que tiveram o Closed Loop Stimulation, o CLS, eles tiveram, em geral, uma resposta um pouco melhor daqueles do Rate Drop Response. No entanto, isso merece um cuidado muito grande, porque é uma informação observacional e não necessariamente existe nenhum trabalho que compare um com o outro. Portanto, nós não podemos falar que o CLS é melhor, mas do ponto de vista de fisiopatologia, a Rate Drop Response me parece que ele entra um pouco mais tarde do que o necessário para tentar aliviar a síncope neurocardiogênica. E o Pachon, ele chamou a atenção de maneira muito clara, né, que as diretrizes, como elas são colocadas, elas indicam a colocação de uma marca-passo para pacientes geralmente acima de 40 anos, o que exclui vários pacientes mais jovens sem cardiopatia e nos quais a colocação do marca-passo pode ter um problema de aceitação pela família, de aceitação pelo próprio paciente, que são pessoas que não têm uma doença cardíaca estrutural e, portanto, em geral, têm uma dificuldade maior de aceitar o marca-passo em relação à pessoa mais velha. Ainda seguindo as diretrizes europeias, eu queria chamar a atenção para uma árvore diagnóstica que eles nos sugerem. Quando nós estamos frente a síncope recorrentes, imprevisíveis, em pacientes acima de 40 anos, dois tipos de exames seriam importantes. Claro, além da história clínica, que é absolutamente fundamental na análise da síncope. Um é a massagem do seio carotidiano e o outro é o tilt test. Quando você tem um paciente com a forma cardioinibitória da hipersensibilidade do seio coronariano, esses pacientes precisam receber um marca-passo. Porém, como foi dito, como vocês observaram anteriormente, que o tilt test é um fator preditor, o tilt test positivo é um fator preditor de mal resposta, além do marca-passo, eles têm que ter algum cuidado em relação às medidas de hidratação, de volume e drogas que aumentem a pressão arterial e aumentem a contratividade. Quando você tem a presença você não tem a hipersensibilidade carotídea e o tilt test mostra a presença de um componente assistólico, ele precisa de marca-passo também, mas também associado ao uso de medidas antihipotensivas. E o segundo método que nós usamos nessa situação, depois da investigação, é o uso do loop implantável. Naqueles pacientes que você não conseguiu documentar a sistolia nem no tilt, nem na massagem carotidiana, o implante do loop implantável também vai nos ajudar a trazer uma conduta adequada para esses pacientes. Um assunto que foi discutido bastante tempo e perdeu um pouco de força, mas eu queria chamar a atenção, é o papel de alguns neurohormônios em relação à manifestação da bradiarritmia, né?
A adenosina, o papel da adenosina parece ser bastante importante. Um grupo de pacientes que tem síncopes por bloqueio AV paroxístico sem a resposta neurocardiogênica, aparentemente tem um número de receptores de adenosina menores do que aqueles grupos controles. E isso faria com que a manifestação, a liberação de adenosina nesses pacientes levassem a síncope. Dessa maneira, quando se esperar uma alta eficiência no marcapasso? Mais uma vez, os pacientes com forma cardioinibitória da hipersensibilidade pericardiana e o t-teste negativo, aqueles que o Looper detectou uma sistolia que tiveram o tilt negativo, ou aqueles pacientes que têm uma resposta do teste da adenosina baixa. Vejam, esse paciente é um paciente nosso que fez um teste de adenosina e olha a intensidade, a gente chama de adenosina marvada, né? Ou seja, a sensibilidade de adenosina desse paciente, mas, mais uma vez, não se recomenda a utilização desse teste em todos os pacientes como triagem para a colocação de marcapasso. Quando uma terapia em medicina vai bem, ela vai bem e ninguém mais corre atrás. Né? A estimulação cardíaca para síncope vasovagal, para síncope cardioinibitória da caso vagal ou cardioneurogênica, ela não tem uma resposta tão boa assim ao marcapasso. E com isso se buscou, então, uma série de outras intervenções e as observações colocadas pela equipe do Dr. Pachon a respeito da cardioneurablação, buscando eliminar parcialmente os gânglios parasimpáticos que estão localizados na parede dos ápices. Obviamente, eu não vou me deter a isso, porque o Dr. Pachon vai explicar isso para vocês, as técnicas, a modelização da técnica de estandarização, a forma como se faz a estimulação do vago para o catéter, buscando uma reprodutibilidade adequada para um método como esse. Então, essa investigação, esse protocolo é bastante oportuno e eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito com as observações do Dr. Pachon, porque cada vez mais o trabalho em cima do sistema nervoso autônomo, nas bradiarritmias, nas taquiarritmias, nas arritmias ventriculares, na hipertensão arterial, tem trazido um papel muito grande nessa investigação. E eu gostaria de terminar fazendo um resumo. Quanto que os marcapassos podem ser menos provavelmente eficientes na sua indicação e quando é mais provável que eles atuem protegendo as bradiarritmias funcionais refratárias. Primeiro, menos provável em jovens com síncope pouco recorrentes, síncopes situacionais previsíveis nos quais o paciente consegue se proteger, aquelas síndromes que têm pródromos e que avisam ao paciente, né? Síncope sem trauma físico, e naqueles pacientes onde o t-teste positivo ou a forma mista cardioinibitória e vasodepressora é determinada. E os pacientes que mais provavelmente se beneficiam do marcapasso são pacientes de maior idade, com síncopes recorrentes, que são imprevisíveis e sem pródromos associados geralmente a trauma físico, no qual não se identificou a forma vasodepressora nem no tilt test, nem na massagem do seio carotidiano, e que tenham a documentação espontânea da bradiarritmia nos métodos de registro, ou que tenham um teste de adenosina positivo. Tá? Isso eu queria falar com os senhores, mas, na verdade, essa apresentação está sendo colocada muito mais para a gente discutir as novidades, aquilo que está vindo por aí, e nós, com certeza, temos muito a aprender com essa discussão desse tema. Muito obrigado. Excelente, Eduardo Costa. Perfeito, bem abrangente e bem detalhado. Já temos algumas perguntas. Eu acho que vale a pena agora a gente dar a palavra para o professor Pachon, aí para falar mais especificamente, então, de quando considerar a cardioneuroablação, né? O doutor José Carlos Pachon Mateus, para quem não o conhece, também dispensa comentários sobre sua expertise, mas ele é diretor do Serviço de Eletrofisiologia e Marcapasso do Hospital do Coração, né? E vamos lá, como um especialista em cardioneuroablação, vamos aprender um pouco com ele agora. Tá, obrigado, Caio. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ok, então nós temos que continuar
o assunto apresentado pelo Dr. Eduardo, um grande amigo nosso de muitos anos e sempre entusiasta do sistema nervoso autonômico. Eu gostaria de dar boa noite a todos. Não estou vendo naturalmente todos, mas gostaria de deixar aqui boa noite, esperar que todos estejam sem sintomas, sem febre, porque naturalmente estamos numa situação totalmente atípica. E agradecer a Estela pela organização, parabenizá-la pela organização dos eventos. O DECA se mostra como uma dos órgãos de maior atividade científica, e isso é um motivo de orgulho para todos nós. Nós vamos falar sobre quando considerar a cardioneuroablação. O doutor Eduardo mostrou o que se faz na rotina, o que ainda está espelhado nas diretrizes. E nós vamos falar de uma novidade para alguns, provavelmente, que é a possibilidade de tratar bradicardia com ablação. É um desafio muito grande ablacionar alguma estrutura no coração e corrigir um bloqueio, ou ablacionar alguma coisa e corrigir uma bradicardia. Mas nós vimos que isso é possível e estamos tentando aperfeiçoar, aprimorar o método constantemente. Aqui nós temos o nome de pessoas que são os nossos grandes colaboradores e aos quais eu agradeço constantemente, aliás, o privilégio de ter a convivência com eles. Nós gostaríamos de falar inicialmente a respeito do fracionamento dos potenciais atriais. Quando começamos a estudar os potenciais atriais para fazer ablação de fibrilação atrial, uma coisa que nos chamava a atenção é que a análise das frequências intrínsecas dos potenciais atriais era maior do que dos ventrículos. E, estudando esses potenciais, nós chegamos à conclusão que haviam áreas de maior fracionamento desses potenciais, que nós denominamos como ninhos de fibrilação atrial, AF nests. Verificamos que os átrios eram constituídos de dois tipos de miocárdio e nós poderíamos aumentar, sensibilizar a análise fazendo o estudo do espectro. O espectro nos dá informações adicionais em relação aos sinais clássicos do polígrafo. E o que nós vemos pelo espectro é que o músculo atrial tem dois tipos de células, aquelas que se apresentam eletricamente com um espectro liso e organizado e aquelas que apresentam o espectro fracionado. A esse tipo de células e tecido, nós demos o nome de tecido fibrilar e o outro tecido compacto. O primeiro funciona como uma única célula, um sincício, e o segundo funciona como se fosse um maço de células. E verificamos que este estava relacionado com a origem da fibrilação atrial. Então, vejam, senhores, aqui o que nós vemos no registro clássico, um potencial que apresenta um fracionamento que aparece muito mais claro quando se utiliza um filtro numa faixa maior de frequência de 300 a 500 Hz. O que nós vemos com este filtro de faixa maior de frequência é que um grande número de células está mal conectada, estão desconectadas. Isso faz com que possam existir arritmias mesmo sem fibrose e justifica o surgimento de arritmia, por exemplo, no coração normal, no coração de pessoas jovens. Nós verificamos que a ablação desses pontos fazia com que o coração se tornasse mais estável. Por exemplo, vejam aqui um paciente em que nós fizemos a ablação de um certo número de ninhos de fibrilação e depois tentamos induzir fibrilação com estimulação progressiva. Vemos que, estimulando, inclusive com frequência muito alta, 300 batimentos por minuto, não se induz instabilidade elétrica atrial. Então, nós verificamos que a eliminação dos ninhos aumentava a estabilidade elétrica do miocárdio. Por isso, demos o nome de ninhos de fibrilação. Entretanto, nós observamos um outro fenômeno. Quando nós eliminávamos os ninhos, vejam aqui o ninho de fibrilação atrial, quando ablacionávamos esses pontos, o coração deixava de responder à atropina. Ele
perdia a resposta à atropina. Então, nós concluímos que isso era por conta de uma denervação. Então, se havia denervação, nós poderíamos usar essa técnica para tratar arritmias que dependiam da inervação. Por exemplo, bradiarritmias funcionais, que o doutor Eduardo acabou de apresentar diversos exemplos, aliás, exemplos extremamente ilustrativos. Então, nós achamos que a ablação dos ninhos poderia provocar, fazer com que o coração deixasse de responder ao vago, ele deixaria de responder à atropina e, consequentemente, deixaria de responder ao vago, e isso poderia ser usado em casos bem selecionados. O que nós concluímos naquela época é que o coração normal apresenta uma penetração das fibras nervosas diferente do músculo esquelético, que tem a placa motora, que é muito bem organizada. Já no coração, não existe organização na conexão neuromuscular. As fibras, elas entram no meio dos miócitos, e isso provoca uma alteração do potencial e do espectro. Faz com que as células trabalhem mais como se fosse um maço de células e não como um sincício. E aí nós vamos, através do espectro, através de análise das frequências intrínsecas, encontrar os locais onde a inervação penetra e, dessa forma, podemos fazer a ablação dos pontos mais inervados. Isso fez com que, nos primeiros artigos que nós escrevemos, nós já reportássemos que os ninhos de fibrilação, além de serem substrato de fibrilação atrial, são regiões relacionadas à entrada da inervação. Consideramos que isso era um dado bastante importante, no sentido de que nós podíamos, através do espectro, localizar a inervação e fazer a ablação da inervação. Vejam, senhores, aqui no tecido atrial, que foi submetido à imunohistoquímica para a coloração das fibras pós-ganglionares. Todos esses nervos são pós-ganglionares, e aqui os senhores veem essas manchas, que são microgânglios situados na parede atrial, são ninhos de fibrilação atrial situados na parede atrial. É claro que o nosso objetivo era eliminar as regiões onde havia maior concentração dos neurônios pós-ganglionares. E essas regiões também se localizavam, em grande parte, próximos dos paragânglios, ou dos plexos ganglionares do coração, que são principalmente 4. O primeiro entre a veia aorta e a cava superior, o segundo logo na inserção das veias pulmonares direitas, o terceiro próximo do ósteo do seio coronário e o quarto na inserção das veias pulmonares esquerdas. Esses são os 4 pontos onde nós encontramos ninhos de fibrilação atrial relacionados aos paragânglios cardíacos. Podem existir também ninhos de fibrilação por conta da desconexão das células na transição átrio-veias pulmonares, ou átrio-seio coronário. Nessa região, uma dispersão das fibras musculares e, naturalmente, essa desconexão elétrica das células leva ao surgimento de ninhos de fibrilação que são substrato de fibrilação atrial. E aqui nós temos a representação do que se faz na neuroablação. Se nós temos excesso de tônus vagal, vamos ablacionar os neurônios vagais e, com isso, reduzir o tônus vagal. Então, nós podemos, através de aplicação endocárdica de radiofrequência, que é um procedimento comum, nós podemos eliminar neurônios parietais e neurônios dos plexos ganglionares, já que a radiofrequência tem profundidade suficiente para atingir 1 a 2 centímetros de profundidade. E aqui os senhores sabem e conhecem muito bem o que é frequência cardíaca intrínseca. Se nós bloquearmos o vago e o simpático, a frequência cardíaca sobe, ela aumenta, porque o vago normalmente deprime o coração, ele mantém o coração numa situação de tônus inibitório. Então, quando nós eliminamos a inervação, a frequência sobe. Essa é a frequência intrínseca. Então, se nós fizermos a ablação, a frequência vai subir. E isso nos chamou a atenção que nós poderíamos tratar as bradiarritmias. 10 anos depois, um autor da Coreia do Sul publicou um trabalho muito interessante, onde, em cães,
ele fez a denervação epicárdica desses cães e ele observou que a retirada dos gânglios reduzia o número e a atividade dos ninhos de fibrilação atrial. E ele confirmou que os ninhos de fibrilação estavam conectados à inervação cardíaca. Então, ele acabou, 10 anos depois, fazendo uma comprovação do nosso trabalho. Recentemente, o doutor Henrique publicou, defendeu a sua tese, que é um trabalho de muitos anos. Eu fui o orientador, só que oficialmente não poderia ser pelo fato de ser irmão. Eu não sei até onde vai esse problema, mas não poderia ser. De qualquer forma, nós orientamos na prática a tese dele, que foi a demonstração clara de que a eliminação dos ninhos de fibrilação denerva o coração. Esse é um dado que nós consideramos importante. Por quê? Vejam, senhores, a denervação renal acontece nas fibras pré-ganglionares, ou melhor, ela acontece não nos corpos celulares pós-ganglionares do simpático. Os corpos celulares pós-ganglionares do simpático estão localizados na cadeia simpática paravertebral. Então, a denervação feita na artéria renal vai pegar fibras, não vai pegar corpo celular. Já na cardioneuroablação, nós atingimos o corpo celular do vago, que é o que nós queremos. É o corpo visceral, dos neurônios viscerais, que é o que nós queremos. É por isso que na cardioneuroablação os resultados têm sido, em longo prazo, bastante reprodutíveis. Como é que nós podemos encontrar a inervação? Nós podemos mapear os ninhos de fibrilação, nós podemos fazer o mapeamento pelos próprios eletrogramas clássicos através do polígrafo, nós podemos fazer a localização anatômica, fazer a estimulação da parede atrial com alta frequência, estudar a tomografia computadorizada para tentar encontrar os gânglios e, naturalmente, fazer a denervação cirúrgica. A denervação cirúrgica, ela tem um inconveniente. Além de ser um método muito agressivo, ela não elimina o neurônio parietal. Ela elimina somente o neurônio ganglionar. E no coração existem, assim como no intestino, onde nós temos os plexos de Meissner e Auerbach, que tem uma quantidade fantástica, é o segundo cérebro, a quantidade enorme de neurônios, no coração também. Os neurônios parietais são muito numerosos. E nós temos que fazer a eliminação desses neurônios e não somente dos gânglios, porque senão a denervação se torna incompleta e a reinervação, que é natural, vai naturalmente reverter todo o trabalho que foi feito pela equipe médica. Então, como é que nós vamos confirmar a denervação vagal? O doutor Eduardo já mostrou alguma coisa desses trabalhos, mas nós desenvolvimos uma técnica para poder ver a denervação. Senão, nós estaríamos aplicando em alguns pontos que podem ser mal visualizados e não teríamos certeza de que estaríamos realmente ajudando o paciente. Então, nós desenvolvimos uma estimulação vagal bastante simples, mas que tem sido muito reprodutível e de extrema utilidade. Um dos eletrodos de eletrofisiologia se coloca na jugular interna, que é uma veia, os senhores sabem, anda junto com o vago. E através de um estimulador específico, com amplitude, com frequência, com forma de onda adequada, nós podemos estimular o vago sem contato direto com o vago. Então, nós temos vários estimuladores neurológicos que existem, mas para estimulação direta das terminações nervosas. É importante que o estimulador tenha características específicas que podem ser encontradas até em estimuladores convencionais, mas tem que haver um ajuste para que se possa estimular o vago sem contato direto. E aqui nós vemos a colocação do catéter na base do crânio, é onde sai o 10º par craniano. Ele sai pelo forame jugular, nós estamos aqui próximos do forame jugular, vemos aqui nas radiografias, e nesse ponto nós podemos estimular. Vejam, senhores, aqui o filme mostrando a subida do catéter para a chegada próximo ao forame jugular, que ele está próximo à raiz do dente do siso, aqui nesta região. E nesse ponto nós fazemos a estimulação. Vejam aqui um dos casos submetidos à estimulação, aqui a estimulação vagal e a assistolia, que os senhores podem ver,
Eu vou mudar a opção de ponteiro. Aqui vejam a assistolia, inclusive com várias ondas P bloqueadas, além da depressão da atividade sinusal, houve também bloqueio átrio-ventricular por ação no nó átrio-ventricular, e depois da cardioneuroablação, a mesma estimulação não provoca mais o efeito vagal, que é o objetivo do procedimento. Então, nós podemos utilizar isso para tratar aqueles pacientes que têm queda da sua qualidade de vida, exatamente porque eles têm um excesso de tônus vagal, seja reflexo ou seja permanente. Aqui, novamente, uma estimulação vagal provocando uma parada sinusal, bastante prolongada, e depois da neuroablação ocorre o desaparecimento completo da ação vagal, do efeito vagal. Quais são os locais que nós procuramos para fazer esse tipo de procedimento? Esse procedimento pode ser realizado em torno de a ablação em si, em torno de 40 minutos, 1 hora. E hoje nós temos um mapa onde nós devemos atuar. Um dos pontos que é muito importante é o gânglio número 2. Esse inerva grande quantidade do nó sinusal. Então, ele ajuda muito a aumentar a frequência sinusal quando nós ablacionamos. E a ablação é na região do septo interatrial. Esse ponto que nós chamamos de ponto P, porque ele libera as células P quando nós fazemos a ablação. E aqui na tese do Dr. Henrique, vejam o estudo que ele fez, quando o ponto P é tratado, as pausas que apresentavam, em média, 7,3 segundos de assistolia, elas caem praticamente para 1 segundo ou praticamente o ciclo básico, sem pausas. Então, isso mostra que essa região é o ponto de extrema inervação do nó sinusal. Mas acontece que nós não podemos tratar só o nó sinusal. Vejam aqui, os senhores, um exemplo onde nós estamos fazendo a ablação da inervação do nó sinusal. Nós podemos eliminar a inervação do nó sinusal, a frequência cardíaca sobe por conta disso. Mas se nós fizermos uma estimulação atrial e fizermos uma estimulação vagal, nós vamos ver um bloqueio atrioventricular muito prolongado, ou seja, o nó atrioventricular continua inervado. Então, é necessário que se faça a denervação também do nó atrioventricular. Aqui neste traçado inferior, vejam, depois de fazermos a denervação do nó atrioventricular, fazemos o pace atrial e, ao mesmo tempo, estimulamos o vago. Vejam que não há mais bloqueio atrioventricular que existia no traçado superior. Então, é um procedimento que precisa buscar a eliminação da inervação tanto do nó sinusal como do nó atrioventricular. Vejam, senhores, que o paciente pode ter síncope tanto por assistolia como por bloqueio AV de alto grau. Vocês viram nos traçados que o doutor Eduardo mostrou que tem lá um paciente com período muito prolongado de bloqueio AV de alto grau. Esses casos nós estamos estudando, estamos percebendo que são casos que apresentam reflexo víscero-visceral pelo vago esquerdo. O vago esquerdo pode provocar bloqueio sem bradicardia. É um fenômeno muito interessante. Nós nem precisamos chegar à teoria da adenosina para entender esses casos. Simplesmente o reflexo víscero-visceral do vago esquerdo já leva a esse tipo de resultado. Vamos ver rapidamente os resultados. Vejam aqui um paciente com uma assistolia de mais de 30 segundos durante o tilt test. Depois, ali 4 meses depois da cardioneuroablação, o mesmo tilt test já não provoca mais assistolia, pelo contrário, provoca até uma taquicardia sinusal. Paciente com síndrome bradi-taque, depois de fazer a cardioneuroablação, ele também, neste caso, apresentou uma evolução excelente. Aqui um paciente com bloqueio AV de alto grau, também depois da cardioneuroablação. Esse foi um paciente encaminhado lá pelo serviço do Dr. Anis Hassi, pelo Dr. Malan. Vejam que esse paciente não precisou de implante de marcapasso, mesmo com bloqueio AV de alto grau.
ficou curado. Aqui, pacientes com síndrome do seio carotídeo, que é outra situação que pode ser tratada, só que nós temos que selecionar dentro desse espectro de pacientes aqueles que não têm doença do nó sinusal, porque é muito comum que a síndrome do seio carotídeo tenha um comprometimento orgânico do nó sinusal. Vejam aqui um exemplo de um paciente que apresentava uma grande assistolia com a estimulação vagal e 3 anos e 4 meses depois ele foi submetido a uma ablação de um flutter atrial e fizemos a estimulação vagal, não tem resposta vagal. Então a questão é, será que a denervação vagal feita pela cardioneuroablação, ela é prolongada, ela dura? É isso que nós vamos responder para os senhores. Antes disso, vamos ver as curvas de Kaplan-Meier que nós temos obtido no segmento desses pacientes. Vejam aqui o PC Trial, que trata a síncope neurocardiogênica clinicamente. O ISHU 3, que é um estudo, é um dos melhores estudos de marca-passo que o Dr. Eduardo mostrou. E aqui a resposta da cardioneuroablação num grupo de 80 pacientes tratados sem controle de denervação vagal, somente feita a cardioneuroablação pelo método, vamos dizer, antigo. E aqui em verde, o nosso grupo mais recente de pacientes agora acompanhados depois da cardioneuroablação, já submetidos à eliminação completa da ação vagal através do controle da estimulação vagal extracardíaca. Vejam que o log rank é de 0,03, ou seja, existe estatisticamente uma diferença significativa quando se faz a cardioneuroablação com controle de denervação e sem o controle através da estimulação vagal, somente com o teste da atropina. Então, essa é a técnica que hoje nós estamos realizando, claro, para que nós possamos melhorar os resultados. E aqui, vejam, este é um estudo que está sendo publicado agora no Circulation, e nós fizemos o Holter e comparamos o Holter pré-ablação em 83 pacientes com o Holter pós-ablação 2 anos depois da cardioneuroablação. E o Holter, através do estudo da variabilidade RR, nos mostra muita coisa da denervação vagal. Os senhores sabem que a reinervação acontece em 6 meses até pós a denervação cardíaca. Isso é bastante estudado nos pacientes pós-transplante cardíaco. Mas nós sabemos que podem, em alguns casos, ter reinervação até 1 ano depois. Nós fizemos um estudo com 2 anos de seguimento. E vejam, senhores, o que acontece. A frequência cardíaca mínima apresentou um aumento significativo, porque houve uma denervação vagal, a frequência cardíaca média também, mas a frequência cardíaca máxima não sofreu alteração. Já todos os parâmetros, seja no domínio do tempo ou no domínio da frequência, mostraram uma redução muito importante, mostrando que a cardioneuroablação promove uma denervação parasimpática e simpática prolongada. Mas a simpática não deveria, porque os neurônios simpáticos estão longe do coração. Mas o que acontece? Na medida em que nós reduzimos o parasimpático, ocorre uma redução reflexa do simpático. É por isso que a frequência máxima no teste ergométrico não se altera, mas o simpático durante o repouso diminui, porque ele não tem mais necessidade de atuar, já que o vago foi reduzido pelo procedimento. Nós consideramos que essa resposta, essa alteração da fisiologia pode ser muito útil para reduzir arritmias, e nós, nesse estudo, nós também publicamos uma redução muito significativa das arritmias, até mesmo de arritmias ventriculares, provavelmente pela redução reflexa do tônus simpático. Aqui, só para mostrar um trabalho do Dr. Tomás, onde ele levantou, até o momento, 16 estudos observacionais prospectivos de cardioneuroablação no mundo todo, 24 estudos, casos clínicos e 32 publicações de artigos de revisão e editoriais sobre cardioneuroablação. Então, existem atualmente muitos serviços
no mundo todo que estão realizando o procedimento. Finalmente, quando realizar a cardioneuroablação? E aqui nós podemos considerar, responder à pergunta da Estela no início, quando fazer a cardioneuroablação. Nós consideramos que, para indicar, o paciente precisa ter sintomas clinicamente refratários, ausência de cardiopatia significativa, resposta normal à atropina. Se eles tiverem esses critérios, nós podemos incluir a síncope vasovagal com importante resposta cardioinibitória, a disfunção sinusal sintomática, o bloqueio AV funcional, que pode ser de segundo, terceiro grau ou de alto grau, conforme vocês viram nos traçados do Dr. Eduardo, a fibrilação atrial vagal, a síndrome Brady-Tach com grande componente funcional e sem componente orgânico importante, e a síndrome do seio carotídeo. Nós acreditamos que, naturalmente, esses critérios vão ser refinados na medida em que muitos colegas possam reproduzir o método e possam, obviamente, ensinar muitas coisas que eles vão encontrar no decorrer aí da aplicação desse tratamento. Dessa forma, nós acreditamos que o paciente é muito comum. Hoje, o médico, o cardiologista que determina um implante de marcapasso numa síncope cardioinibitória, ele está amparado pelas diretrizes, ele pode indicar, não vejo nenhum problema. Entretanto, muitos pacientes vão pedir para esse colega se não tem uma outra solução. Tem muitos pacientes que têm uma certa dificuldade em aceitar a prótese. Naturalmente, a prótese é uma alternativa que é desagradável para muitos pacientes e é importante que tenhamos alternativas de tratamento adicionais e que a nossa especialidade possa evoluir cada vez mais. Muito obrigado. Doutor Pachon, parabéns. Que aula completa dos melhores congressos, vamos dizer assim, de aula magna mesmo. Desde a fisiopatologia, fisiologia, até a completa, aula completa. Parabéns. Já temos algumas perguntas. A enquete que o Bruno Valdigem construiu aqui com a gente foi interessante e mostrou, né, que 80% desse grupo nosso nunca fez uma cardioneuroablação. 20% já fez, ótimo. E para quem indicou, a gente já vê que é uma coisa que não é de outro mundo. 36% já indicaram em algum momento a cardioneuroablação. Isso é legal. Muito, para mim foi surpreendente. Eu esperava um número menor. Então, eu acho que com essas duas aulas a gente fica bem dentro do contexto geral e no ponto específico da cardioneuroablação. Temos 3 debatedores aí da linha de frente, que é o Cristiano Dietrich, né, nosso colega aí, que eletrofisiologista, também trabalha na área de estimulação cardíaca, e no Einstein, no Moriarty, tem bastante experiência, tanto de marca-passo quanto de eletrofisiologia. O Lenine, que está como presidente da Sociedade Paraibana de Cardiologia, também vamos ouvi-lo, e o Ricardo Ferreira, tá? Que também é do Hospital do Coração, da BP, do Vila Nova Star e do Oswaldo Cruz aqui de São Paulo. Já temos várias perguntas, mas eu gostaria primeiro de passar aí a palavra para o Cristiano, para o Dietrich. O que você achou, Dietrich? Alguma consideração? Ou vamos ouvir as perguntas? Primeiro, agradecer as brilhantes apresentações, foram bem esclarecedoras mesmo, formidáveis. Eu acho que a cardioneuroablação ela tem surgido desde que o Dr. Pachon introduziu na prática médica como
uma grande ferramenta, uma nova terapêutica para a gente abordar esses pacientes com a síncope neuromediada. E a gente vê no mundo atualmente um grande interesse de diversos centros. Se você acompanhar, por exemplo, no Twitter, há muito interesse na prática e vários centros trabalhando e realizando esse procedimento atualmente. Há um tempo atrás, logo que o Dr. Pachon introduziu o seu trabalho, não tinham grandes locais fazendo, eu acho que 2005, né, Dr. Pachon? 2000, no início da década, dos anos 2000. Nós apresentamos no congresso na França em 2004 e a primeira publicação em 2005. E desde então há uma crescente e um interesse magnífico nesse tipo de abordagem. Uma pergunta que eu teria para o Eduardo, que também fez uma brilhante apresentação, e também Dr. Pachon, é como idealmente encontrar esses pacientes, como vocês procuram, qual a ferramenta diagnóstica que vocês costumam utilizar como esse aqui é o padrão ideal para selecionar esse caso para cardioneuroablação. A gente vê que o marca-passo é para pacientes mais velhos, com certeza, mas existe algum truque na prática clínica para a gente encontrar esse candidato ideal para cardioneuroablação? O tilt é o melhor método? Uma monitorização eletrocardiográfica mais longa, mesmo usando o looper implantável? Como vocês acreditam que a gente pode encontrar esses candidatos? Porque o mais importante, eu acredito, é diferenciar aqueles pacientes que têm a resposta mista, né? Ou uma resposta única, não tão cardioinibitória, como que a gente sabe que o tilt, apesar de dar uma resposta cardioinibitória, não afasta que o paciente na prática clínica tenha uma resposta também vasodepressora. Como assim vocês encaram no dia a dia, como encontrar esses pacientes que mais se beneficiarão da cardioneuroablação, que eu acho que é uma grande ferramenta atualmente. Cristiano, boa noite, como é que você está, amigo? Boa noite, prazer. Olha, assim, essa pergunta sua, ela é obviamente pertinente, porque ela representa a prática daquilo que a gente tem que buscar. A impressão que eu tenho é que daqui a alguns anos nós vamos estar fazendo essa pergunta de uma maneira reversa. Como nós vamos encontrar pacientes para marcar passo para que sejam beneficiados no tratamento da síncope por bradiarritmias funcionais, né? Hoje, eu acho que a primeira coisa é a epidemiologia, né? A história clínica, o perfil clínico do paciente, especialmente a idade, acho que para mim é um divisor de águas. Quanto mais jovem for o paciente, quanto menos comorbidade esse paciente tiver, mais vai ter um apelo para que se, claro, evite colocar uma prótese que vai acompanhar o paciente o resto da vida, uma marca-passo. Por outro lado, quanto mais de condução, bradicardia sinusal não funcional, mas doença do nosso sinusal, acho que vai indicar os pacientes para a colocação de marca-passo. Esse é um aspecto da história clínica e da epidemiologia. A segunda informação vem daquilo que nós observamos no Holter. O Holter é um grande instrumento de aferição do sistema nervoso autônomo. É um grande instrumento. Então, você consegue observar durante o período de sono, durante o período de repouso, como está o comportamento vagal, durante a atividade física. E se você associa o Holter a um teste ergométrico, por exemplo, para os homicídios que todos nós utilizamos no nosso dia a dia, você vai ter já uma informação, acho que muito, não absoluta, mas muito precisa de como está o sistema nervoso autônomo desse paciente. Porque o paciente com bloqueio AV que aumente, diminua o PR durante o exercício, etc. Aquelas informações que a gente tem são muito importantes. Passagem do seio carotidiano, tilt test também ajuda bastante. E nessas situações, para você tirar o componente funcional, a realização do teste de atropina, que é uma coisa bastante simples, acho que todos os cardiologistas podem ter no serviço de tilt test, por exemplo, a beira do leito, ajuda a triar, né? Fora isso, tem estudo eletrológico, né? Um paciente como esse, você faça o estudo eletrológico. Antigamente, né, Paixão, quando a gente fazia os estudos transesofágicos, nós determinávamos a frequência cardíaca intrínseca desses pacientes.
nós fazíamos o bloqueio autonômico completo, né? Nós bloqueávamos o parasimpático com atropina e bloqueávamos o simpático com o beta-bloqueador injetável, e nós saímos ali com uma informação invasiva pelo nariz, mas, enfim, com muita praticidade, e saímos com muita informação sobre os bloqueios funcionais, os bloqueios orgânicos. Isso pode ser facilmente realizado no serviço de eletrologia, como qualquer um de nós tem, né? Então, eu acho que essas informações não são difíceis, né? O difícil, na verdade, na minha opinião, é que a gente já está numa situação em que nós possamos comparar cabeça a cabeça de desfecho de um tipo de tratamento, que é uma capacidade tradicional, e outro é a cardioneuroablação. Então, eu acho que todos nós, discutindo e especialmente criando registros, estudos específicos, prospectivos para isso, pode nos dar uma resposta muito boa. Bom, só para... Eu estou totalmente de acordo com o Eduardo, ou seja, se nós temos um paciente com possível indicação de marca-passo e não temos uma cardiopatia evidente, já começamos a suspeitar de uma condição funcional. E, a partir daí, com esses exames que o Eduardo citou, nós poderemos confirmar ou não que se trata de um problema funcional. E, desde que se trate de uma condição funcional, nós podemos até colocar para o paciente se ele quer um marca-passo ou quer um tratamento intervencionista. E ele mesmo, hoje, os pacientes, da forma como a internet tem divulgado as novidades na área médica, o próprio paciente hoje, às vezes, já procura o consultório com uma determinada tendência e ele pode participar até da decisão. Nós temos essa possibilidade. Nós estamos tratando condições que, às vezes, não provocam morte súbita diretamente, mas elas podem provocar um comprometimento na qualidade de vida muito importante, assim como podem provocar, inclusive, morte súbita indiretamente, no caso, por exemplo, de uma síncope ao volante, né, por exemplo. Então, podem precipitar o acontecimento de acidentes. Então, e são situações, aliás, é importante lembrar que a síncope neurocardiogênica e as bradicardias funcionais, às vezes, são mais difíceis de tratar para o cardiologista do que aquele bloqueio AV total que está fazendo Stokes Adams, bloqueio His-Purkinje, esse não tem dúvida, não tem nenhuma discussão. Mas nas doenças, nas bradiarritmias funcionais, geralmente o paciente quer alguma outra solução que não seja o marca-passo. E, naturalmente, pode ser mais difícil administrar o paciente e a família nessa situação. Lenine, alguma... Sim. Boa noite a todos, boa noite audiência. Em nome agradeço a Estela e ao Deca por essa oportunidade e gostaria de fazer uma pergunta. Inúmeras vezes nós recebemos pacientes assintomáticos que estão desesperadamente em consulta para saber se precisam de um marca-passo. E eu falo desesperadamente porque eles chegam em consulta com o encaminhamento com a indicação de marca-passo, mesmo eles sem ter sintomas. E aí existem vários grupos de pacientes assim, atletas, pessoas de vida normal, sem atividade física, e que durante a investigação a gente não encontra sintomas, mas a gente olha um Holter e encontra bradicardias extremas, com frequências de 25, às vezes com períodos de assistolia. Como é que eu devo definir para esse paciente que não chegou a ter a síncope, não chegou a ter o sintoma, e ele apresenta essa indicação de marca-passo porque num check-up foi vista essa bradicardia? Como é que vocês têm abordado essa situação? Assim, esse paciente, hoje, paciente com uma bradiarritmia funcional sem sintoma, eu acho muito difícil levá-la para qualquer tipo de terapia de intervenção, seja marca-passo, seja por cardioneuroablação. Eu acho que nós não estamos no momento de conhecimento para poder dizer que qualquer uma das duas opções do paciente assintomático, isso de fato represente uma boa alternativa. Aqueles pacientes que eu coloquei no começo da apresentação,
alguns deles assintomáticos, eles não receberam nem marca-passo, nem fizeram carga de neuroablação. Muitos deles estão associados ao excesso de vagotonia pelo esporte, e a orientação da redução da carga de esporte pode ser bastante importante nessas situações, ainda que seja uma das condições mais difíceis da medicina, a aderência do atleta em redução do seu grau de atividade física. Uma coisa muito difícil. Quem trabalha com medicina esportiva sabe que esses pacientes, na verdade, eles estão altamente vinculados ao esporte. Tirá-los do exercício, eles preferem até colocar o marca-passo do que parar de fazer a atividade. Mas hoje eu acho que o paciente assintomático nós tenhamos condição de indicar terapia de marca-passo com ablação, não. Salvo exceções, é claro. Lenine, essa situação é aquela mais, sem dúvida, difícil de resolver, né? Porque é o que o Eduardo falou. O paciente assintomático, teoricamente, ele não tem indicação. Entretanto, nós temos duas dificuldades. Por exemplo, será que ele pode dirigir em segurança? Essa é uma questão que preocupa e que a ciência não respondeu. O Eduardo sabe que nós não temos ainda uma resposta segura, né? Segura para isso. Tem até um comentário das diretrizes de dirigibilidade de veículos automotores que é pitoresco, porque ele diz o seguinte: se o paciente, por exemplo, se ele teve síncope alguma vez neurocardiogênica e agora ele está assintomático, ele pode dirigir. É muito vaga essa solução, né? Bom, mas esse paciente teu não teve síncope, ele é assintomático. E nós temos uma questão que preocupa: será que ele tem todas as condições de dirigir? Bom, eu imagino que se ele, de repente, ele já dirige e tem vida normal, não tem nenhum sintoma. A outra questão é o médico, porque ele foi encaminhado com indicação. Então, é uma situação que cria, naturalmente, um certo conflito com o colega, porque para o paciente, vamos dizer assim, a diferença é terrível. Ele não perdoaria que o médico indicasse o marca-passo e o outro não. Essa diferença de indicação seria muito grande, apesar que é totalmente natural. Então, eu acredito que é uma situação difícil. Eu concordo com o Eduardo, nós não teríamos como indicar para um paciente assintomático. E, frequentemente, acaba que essa bradicardia é por atividade esportiva intensa, você pede para diminuir a atividade e ele não aceita. Ele prefere colocar marca-passo ou fazer uma neuroablação do que deixar de fazer atividade física. Mas eu acredito que nós teríamos que fazer uma avaliação desse paciente mais prolongada para ter certeza que ele é assintomático, que ele pode fazer atividades de risco sem ter uma alteração de consciência, sem ter um risco de ter aí um acidente. Mas não temos como indicar a primeira hora. Perfeito. Essa situação se torna mais constrangedora ainda e anedótica se o paciente chega no seu consultório, ele e a esposa, e os dois com capacete. Sim, é verdade. É verdade. Se carro já é um problema, imagina a moto. O doutor André Queiroga, daqui da Paraíba, fez uma pergunta que eu acho interessante. Como ter certeza que o bloqueio atrioventricular e as pausas são decorrentes única e exclusivamente de hiperatividade vagal? E ele pergunta se tem um protocolo simples para isso. Veja, provavelmente não existe um protocolo absoluto em relação a isso. O que nós fazemos, isso que ele pergunta é muito apropriado, porque a responsabilidade é muito grande no sentido, veja, o Eduardo apresentou um holter com um dos maiores bloqueios que se tem registrado. E como avaliar se isso é somente funcional? O que nós temos feito é um estudo rigoroso da condução atrioventricular, né? Nós temos que fazer um teste de um estresse do sistema His-Purkinje. E esse estresse nós fazemos regularmente com argimalina, para ter certeza que não tem um bloqueio abaixo do nó atrioventricular. Nós sabemos que esse tipo de investigação,
avalia muito bem o sistema His-Purkinje. Então, existe segurança quando o teste de asmalina é negativo, ou seja, o intervalo HV não se prolonga além do dobro ou a mais do que 100 milissegundos. Isso é muito importante. O teste de asmalina tem que ser normal. Além do mais, nós temos que ter um teste normal à atropina, ou seja, fazemos a atropina e ocorre um aumento do ponto de Venteba que vai normalmente acima de 160 batimentos por minuto. Então, se isso acontece, nós podemos mostrar que o sistema His-Purkinje está íntegro e que o nó-AV responde muito bem à retirada da inervação vagal. E isso nos permite ter uma segurança. Veja que não há absolutamente um consenso do ponto de vista de diretrizes em relação a isso. Mas são duas estratégias que, a nosso ver, são fundamentais para que nós possamos ter certeza que não há uma lesão subclínica oculta do sistema His-Purkinje que poderia levar a um bloqueio com consequências graves. Perfeito. Eu teria uma observação ainda nesse sentido, de uma diferença clínica importante que existe entre as bradiarritmias que acontecem no período de sono, que supostamente são todas elas relacionadas exclusivamente ao trânsito vagal aumentado, daquelas bradiarritmias causadas pela apneia do sono. A apneia do sono é uma grande fornecedora, né, de bradiarritmias para a gente, e interpretar corretamente o que é puramente vagal, o que é associado à síndrome de apneia obstrutiva do sono, passa a ser uma obrigação para quem vai indicar um procedimento como esse. O próprio Holter, que geralmente essas pausas são gravadas no Holter, boa parte dos softwares hoje permitem tentar, pelo menos, aferir pela variabilidade de RR, como que se comporta, especialmente em relação à variação cíclica da frequência cardíaca, que sugere a presença de síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, muitas vezes, dentro dessa investigação, além da investigação eletrofisiológica propriamente dita, uma polissonografia dos pacientes com perfil clínico que pode ser importante na diferenciação também. Ricardo, e aí? Que você está com uma cara de atento aí, que está querendo falar alguma coisa. Não, prestando atenção, porque as aulas e apresentações do Dr. Eduardo e do Dr. Pachon nunca é uma simples apresentação, né? É sempre uma aula e a gente acaba sempre aprendendo muito com isso. Agradeço ao Dr. Estevam pelo convite, parabenizo o Beca aí pela constância dessas reuniões que sempre trazem temas relevantes aí para o nosso dia a dia. Boa noite a todos, boa noite especial aí para o Dr. Lenine, que muito bem me acolheu no seu estado, né, Dr. Lenine? Mas eu queria colocar aqui dois cenários, duas situações, na verdade. Eu tive a felicidade muito grande da minha formação, eu ter convivido diretamente com a cardioneuroblação. O Dr. Pachon foi meu grande professor aí, tanto na parte de marca-passo quanto estimulação cardíaca, quanto eletrofisiologia. E após o término, a felicidade que eu tive é que é possível sim replicar a técnica. Hoje nós temos mais ou menos 14 pacientes que já têm mais de 6 meses da cardioneuroblação. E o que eu queria ver com o Dr. Pachon, o que ele acha de mais interessante como ferramenta para avaliação pós-procedimento. Porque o neuroestimulador é fantástico. É uma avaliação fantástica que mostra de imediato a eficácia da técnica. No entanto, nem sempre está presente. O que eu costumo usar é o teste com atropina e 6 meses depois eu uso o Holter e o Tilt. Eu queria saber do Dr. Pachon se esse intervalo de 6 meses ele acha real, se pode ser mais cedo, que o paciente sempre fica na ânsia de repetir principalmente o Tilt test. E um outro cenário que eu queria colocar aqui, aproveitando, assim que sempre foi um assunto que muito me chamou a atenção e ultimamente, nos últimos meses, eu tenho investigado bastante a respeito. Eu tenho recebido no consultório um nicho de pacientes pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica. Eu queria, e muitos deles com quadro de síncope ou pré-síncope de origem vagal, excluídas outras coisas. Eu queria ver com o Dr. Eduardo se esse nicho de paciente é frequente no consultório para implante de marca-passo e com o Dr. Pachon se é um paciente que cabe uma boa, esse é um paciente bom para cardioneuroablação. Esses pós-operatórios de bariátrica que têm evoluído com bradicardia funcional. Eduardo, você quer falar? Eu tenho a impressão muito parecida com a sua, Ricardo. Mas não só síncope, como fibrilação atrial vagal.
né? Um paciente com muita arritmia, com predomínio noturno, com associação, às vezes, em alguns casos, de sintomas de dumping. Então, existe uma influência muito grande do vago, e o Pachon chamou a atenção na apresentação da influência do vago, especialmente do vago esquerdo, né? A impressão que eu tenho é que, de fato, deve haver alguma modificação funcional muito importante nesses pacientes, que a hipertonia vagal dele é bastante severa, né? E eu observo mais bloqueio AV e fibrilação atrial do que disfunção sinusal. Bradicardia sinusal eu tenho observado pouco, mas muito paciente com fibrilação atrial e bradiarritmia, especialmente bloqueio AV. A persistência do Pachon. Bom, essa questão da cirurgia bariátrica, Ricardo, eu tenho certeza que isso deve se tornar mais importante, porque nós temos encontrado muito pacientes que, pós-cirurgia bariátrica, apresentam bradicardias funcionais episódicas, bradicardias reflexas, e nós já conseguimos confirmar, em alguns casos, os reflexos víscero-viscerais, que nascem no peritônio, na região que foi operada, e migram para o coração. Se vão pelo vago esquerdo, se respondem pelo vago esquerdo, podem provocar só bloqueio AV. E se respondem pelo vago direito, podem provocar bradicardia sinusal. Apesar de que não existe uma divisão de funções entre os vagos que seja completa, mas existe uma tendência do vago direito provocar bradicardia sinusal e uma tendência do vago esquerdo atuar mais sobre o nó atrioventricular. Então, esse grupo de pacientes de cirurgia bariátrica é muito importante. E eu gostaria até de lembrar a todos os colegas, que certamente já têm muita experiência com esses casos, mas existem pacientes com cirurgia bariátrica que apresentam síncopes e geralmente eles fazem também hipoglicemia, se alimentam mal, podem ter vômitos, alterações autonômicas e essas síncopes podem, por outro lado, ser por bradicardia funcional, como nós já tivemos casos de pacientes pós-cirurgia bariátrica com síncopes por bradicardia induzida funcional. Então, nós temos que tomar muito cuidado para fazer o diagnóstico diferencial desses casos. Muitas vezes eles têm desnutrição por conta da cirurgia bariátrica. Eles podem desenvolver desnutrição e têm síncope por desnutrição. Se alimentam mal, absorvem pouco, tem síndrome desabsortiva e vem a síncope. Mas, às vezes, a síncope é cardiológica e funcional. Mas é interessante, nós tivemos um caso, não sei se você chegou a acompanhar na época que você passou na residência, tem uma paciente que veio do Peru ela tinha sofrido cirurgia bariátrica e estava fazendo períodos de bloqueio AV de alto grau. E veio, inclusive, para fazer a neuroablação, porque tem colegas lá que já indicam a neuroablação. Essa paciente nós investigamos e realmente ela apresentava uma brida mesentérica e, por conta disso, ela fazia uma intussuscepção do intestino delgado. Ou seja, o intestino delgado migrava para dentro dele mesmo, invaginava para dentro. E quando ele fazia isso, ela apresentava um reflexo vagal víscero-visceral. Então, o tratamento dela foi, através de uma laparoscopia, foi a retirada daquele segmento do intestino delgado e ela nunca mais fez esse tipo de reflexo. Então, eu acredito que esse paciente pós-cirurgia bariátrica, ele precisa ser avaliado de maneira funcional, de maneira nutricional, de maneira endócrina, de maneira funcional, de forma bastante rigorosa. E acaba, muitas vezes, o cardiologista tendo que resolver uma síncope que pode ter inúmeras origens. Mas é importante lembrar dessa situação víscero-visceral. E a primeira pergunta do Ricardo foi com relação à realização da neuroablação, da cardioneuroablação, sem a estimulação vagal. Naturalmente, é possível se fazer essa cardioneuroablação. Existem vários marcadores que nos mostram que os parâmetros vagais estão sendo eliminados. Isso durante o procedimento, os parâmetros eletrofisiológicos, como o ponto de Wenkman, tempo de recuperação do nó sinusal, a frequência do nó sinusal, tudo nos mostra que está havendo uma resposta na direção certa. Entretanto,
o que é importante é que, mesmo nós temos muitos casos que, mesmo com essas alterações, se você estimula o vago, ele continua tendo cardioinibição. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem é que se a cardioneuroablação é feita, é ótimo, tudo bem, deu tudo certo, mas é muito importante que o médico tenha anotado na ficha. Foi feito com confirmação da denervação ou sem confirmação da denervação. Por quê? Porque nós temos a reinervação. Então, se o paciente teve sintomas depois de 2 ou 3 anos, provavelmente ele está reinervado. Então, é necessário que se considere se esse paciente teve sintomas, provavelmente se ele fizer uma complementação com um controle da inervação vagal ou da denervação vagal, nós vamos ter a solução completa do caso. Então, o que a mensagem é, dá para fazer? Dá para fazer sem a estimulação. Por outro lado, os estimuladores de neurologistas também podem ser usados e podem ser aplicados para isso. De qualquer forma, quando se faz, é importante que se tenha anotado na ficha se foi feito um controle de denervação ou não. E, finalmente, eu gostaria de lembrar o seguinte, quando houver, existem alguns centros no mundo que já estão fazendo trials de cardioneuroablação. O trial precisa de um endpoint duro. Não adianta fazer um trial durante a curva de aprendizado da equipe. É necessário que se tenha um endpoint duro. Então, para fazer um trial, precisa ter o controle da denervação. Eu não teria nenhuma dúvida em relação a isso. Depois, o médico treinado, ele pode até fazer uma boa denervação sem esse controle. Dr. Pachon, pegando aqui algumas perguntas já do nosso público, tem uma da Estela e uma do André Quiroga, falando ainda sobre a cardioneuroablação. Um pouquinho mais especificamente, o tempo médio desse procedimento e quais os riscos, né, intraprocedimento, intraoperatórios, os riscos conhecidos ou mesmo os raros aí. Fala um pouquinho mais da técnica mesmo aí, em tempo, riscos, e depois se esse aumento da variabilidade aí do RR, isso no follow-up aí tardio, se já tem alguma coisa de risco cardiovascular. Tá? Então, do procedimento e um pouquinho do pós-operatório tardio aí. Conta pra gente. A sua lógica. O procedimento corresponde a alguma coisa um pouco menos do que a ablação de uma fibrilação atrial paroxística. Então, hoje, a grande quantidade de equipes que fazem ablações com grande competência na fibrilação atrial paroxística fizeram com que o número de complicações se tornasse muito reduzido pelo ganho de experiência, pela curva de aprendizado. Então, hoje, nós temos uma incidência muito baixa de complicações, e são todas pequenas complicações. Claro que pode haver um hemopericárdio, pode haver estenose de veia pulmonar, pode haver lesão do esôfago, mas se nós deslocarmos o esôfago, evitarmos as ablações no interior das veias pulmonares e fizermos, nós temos algumas técnicas para evitar complicações, como evitar bainhas dentro da parede, dentro das câmaras atriais. A cardioneuroablação, ela é bem mais simples do que a ablação de fibrilação atrial. Então, nós podemos fazer o procedimento com uma única punção no septo interatrial e o catéter que vai para pontos onde já existe um mapa desses pontos e que, de um modo geral, eles cobrem grande parte dos casos. Então, em termos de complicações, a nossa experiência é que ela tem sido menor do que 2% dos casos e, assim mesmo, nenhuma complicação grave tem sido observada nos últimos vários anos aí de segmento desses procedimentos. Então, não tem havido maiores problemas. Em relação à técnica, é aquilo que nós já dissemos, é um pouco menos do que uma ablação de fibrilação atrial. É muito importante fazer o acesso ao átrio esquerdo, porque grande parte da inervação nós temos acesso pelo átrio esquerdo. Existem alguns serviços no mundo que estão tentando fazer a cardioneuroablação só pelo átrio direito. Para isso, eles usam alta energia no átrio direito para atingir regiões do átrio esquerdo. Eu acho que isso pode ser mais arriscado
do que colocar um catéter do lado esquerdo que a comunidade hoje está largamente treinada em fazer sem maiores problemas. Então, eu acredito que a técnica, no momento, ela já é compatível com uma incidência muito baixa de complicações. Considerando o procedimento aí de sucesso, existe tem essa segurança para remover ou explantar o aparelho, ou seja, o marca-passo? Vocês têm alguma rotina quanto a isso? Ou não? Só se tiver uma infecção, alguma coisa assim? Hoje cedo nós acabamos de discutir um caso que o Dr. Bernardo do HCOR, o nosso colega, ele indicou, é um exemplo. Veja, uma paciente, ela é enfermeira, professora de enfermagem, uma paciente jovem, em torno de 40 anos de idade, com marca-passo, porque tinha síncopes de repetição, colocou marca-passo, ela teve melhora, mas continuava tendo sintomas e evoluiu de maneira razoável, só que que ela apresentou? Uma síndrome de cava superior, obstrução da cava superior por conta dos eletrodos. Então, ela veio para que fizéssemos a extração dos eletrodos e trocássemos o sistema. Na realidade, nós avaliamos o caso, suspeitamos de uma origem funcional e, naturalmente, conversamos com os colegas envolvidos com o caso e a ideia foi, e a paciente também, vamos fazer uma denervação vagal e observar a evolução. E fizemos uma denervação, essa paciente já está com, me parece que 4 meses de evolução e não teve mais nenhum sintoma, o marca-passo está em stand-by, está programado em 40, não registra mais nenhuma pausa. Então, é um caso onde provavelmente nós vamos retirar o marca-passo, mas a ideia seria, no caso dessa paciente, nós precisamos fazer uma retirada até por conta da obstrução. Então, nós vamos fazer essa retirada depois de 6 meses, pelo menos, de seguimento. Mas é claro que num paciente que não tem obstrução de sistema venoso, nós não precisamos retirar o marca-passo. Nós podemos usar o marca-passo como um looper implantado, como um monitor, durante muito tempo da vida dele. Imagina um marca-passo sem estimular, ele vai durar bastante. E ele pode nos dar informação se não está havendo pausas. Então, aí nós vamos ter segurança para tirar. Então, essa tua pergunta é muito importante. Por quê? Porque o marca-passo, na nossa opinião, ele não deve ser retirado. Ele deve ser deixado com uma programação de frequência muito baixa e depois seria retirado somente quando chegasse ao desgaste e quando nós tivéssemos certeza que não houve nenhuma pausa. Maravilha, maravilha. Pegando as perguntas do início da apresentação, doutor Eduardo Costa, conta um pouquinho aí. O Paulo Brofman perguntou aí, e acho que para a gente dar uma boa sedimentada, então, da importância do tilt test nos dias atuais. Para quem? E como interpretar também. Uma rápida resumo aí. O que conta para a gente? Vamos lá. Agradecendo a presença do Dr. Paulo Brofman, é um privilégio tê-lo conosco. O tilt test, eu acho uma ferramenta fantástica, né? Ele passou por uma fase de muito glamour dentro da investigação da síncope. Mais recentemente, vieram algumas tentativas de descrédito a respeito da inutilidade ou da ineficiência, enfim, né? E hoje acho que a gente está conseguindo situar melhor. Poucos estudos nos dão tanta informação a respeito dos neuroreflexos. A síncrone neurocardiogênica, estudada pelo teste, ela é absolutamente importante. Agora, a impressão que eu tenho é que, mais do que indicar um paciente que tenha uma resposta cardioindutora e, portanto, criar para o tratamento, seja marca-passo ou cardioablação, é entender que os pacientes que apresentam tilt test positivo, eles têm um perfil clínico diferente dos pacientes que apresentam bradiarritmias vasotônicas, pura e simplesmente não reflexas. Como foi apresentado, os pacientes que apresentam tilt test positivo e que se submetem à colocação de um marca-passo têm em torno de 30% a 35% de taxa de recorrência de síncope, comparado àqueles pacientes que tenham assistolia ou pausas com tilt test negativo. Então, eu acho que uma das ferramentas,
informações muito importantes do tio-teste dentro desse cenário que nós estamos discutindo das bradiarritmias funcionais é saber aquele paciente em que nós podemos acreditar que a restauração do ritmo cardíaco por marcapasso, por derivação vagal, vai ser suficiente para abolir a resposta de síncope. E quais são aqueles pacientes que nós podemos colocar ao marcapasso, podemos fazer a ablação dos plexos vagais, mas que se espera que o componente visceral, o reflexo desse paciente, seja muito grande, aonde a diminuição de débito também é causada pelo reflexo vasodepressor. Então, eu acho que o tio-teste ainda é uma ferramenta bastante importante, eu tenho certeza que vai continuar durante muito tempo. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da denervação vagal. Não sei se ainda temos tempo, mas nós passamos a vida aprendendo em medicina que a estimulação parasimpática e a reação vagal ela é protetora do ponto de vista cardiovascular. É compreensível que os pacientes com cardiopatia estrutural não entraram nesse grupo de avaliação para essa técnica porque ela está em desenvolvimento. Mas qual o paciente, Dr. Pachon e Eduardo e os colegas, que, na opinião de vocês, com a indicação que entrou no trial, nessa investigação, nessa avaliação, não evoluiu bem? Ou vocês conseguiram observar algum caso de complicação do tipo taquicardia sinusal inapropriada? É interessante que quando nós propusemos essa técnica, realmente ficamos com muito receio da taquicardia sinusal. Acontece que, como nós já tínhamos sempre tivemos muita convivência aí com o transplante cardíaco, isso nos deu, vamos dizer, tivemos a sorte de conviver com esses pacientes, e esses pacientes, eles tinham um rendimento muito bom, a ponto do time dos transplantados, eles conseguiam ganhar o futebol de salão dos médicos. Então, eu percebia que o vago difícil. Não seria tão importante, porque e os médicos que julgavam eram bastante aficionados. Então, olha, era realmente uma prova de fogo, né? Então, percebe-se por aí que, naturalmente, não é que o vago, claro, não tenha importância. É claro que ele é importante. Só que o que acontece? O vago é um nervo de animais de sangue frio. Ele é um nervo de animais de sangue frio. E nós temos a prova disso, porque o vago ele surgiu como um dos primeiros nervos do organismo. E ele, por exemplo, os moluscos, o filo molusca, ele tem vago, mas não tem simpático. O simpático aparece praticamente no filo dos vertebrados, que é o filo cordata. Aí é que aparece o simpático. Então, o vago é de animais de sangue frio. No animal de sangue quente, ele começa a ser inconveniente. Por exemplo, ele dá sonolência, ele dá síncope, dá bradicardia, ele dá a síncope neurocardiogênica, que é típica dos animais de sangue frio para prevenir a hemorragia. Uma iguana, ela tem um reflexo vagal que provoca parada cardíaca por 45 minutos. E ela não cai, porque ela já vive deitada. Então, não tem vamos dizer assim, problema. É um nervo preparado para animais de sangue frio. Acontece que ele é muito importante para o nosso organismo. O que nós fazemos é reduzir o número de terminações sobre o coração quando ele se torna inconveniente. Mas ele continua sendo importante. Agora, essa questão que foi perguntada também pelo Caio, o Caio colocou essa questão, que seria o risco. E nós já discutimos, tivemos uma reunião com o Eduardo, num caso que nós fizemos juntos lá no Hospital do Coração, e falamos muito sobre isso. Porque o que acontece? A tendência, a ideia é que quando diminui a ação vagal, por exemplo, diminui a variabilidade RR, nós temos aumento de risco cardiovascular. Isso é real, mas isso foi visto onde? Pós-infarto do miocárdio. E aí nós temos a seguinte situação: diminui o tônus vagal e aumenta o tônus simpático. Aí nós temos risco. Na cardioneuroablação, o que o estudo da variabilidade RR deixa muito claro? O que acontece? Diminui o tônus vagal e diminui o tônus simpático. Essa é a melhor situação.
que nós temos, onde nós vamos ter uma diminuição do tônus simpático. A nosso ver, essa diminuição ela traz benefício para o paciente, assim como o beta-bloqueador. Porque que nós damos beta-bloqueador para o paciente tentando obter aproximadamente esse resultado. Então, eu acredito que nós ainda vamos aprender muito com essa situação, mas nós vimos nesse estudo que vai ser publicado agora no Circulation que as arritmias desse grupo de 83 pacientes, as arritmias diminuíram, inclusive as arritmias ventriculares. Então, a neuroablação, ela teve um efeito benéfico para diminuir as arritmias. É o primeiro trabalho, mas é claro que nós dependemos da comunidade fazendo procedimentos e repetindo as observações para termos consistência nisso que está se encontrando. Muito bem. A doutora Sônia Souza também tem uma pergunta pontual em relação à indicação, né, e na prática clínica do teste da adenosina. Tá? Doutor Eduardo quer falar? O próprio Pachon? Doutor Pachon? Eduardo, conta para nós. O teste da adenosina é uma ferramenta que veio trazendo muita expectativa, né? Porque a gente foi observado que existia dois grupos de pacientes com bradiarritmias funcionais. Um grupo que respondia excessivamente à infusão de adenosina e um grupo que tinha uma resposta normal, como a maioria das partes das pessoas, com alentecimento do ritmo nasal e algum grau de condução AV, né? E o que se observou foi que pacientes com bloqueios atroventriculares paroxísticos tinham um nível de adenosina circulante menor. Cronicamente, eles conviviam com um nível de adenosina diferente do grupo de pessoas normais. Essa redução de diminuição da adenosina circulante tem uma implicação de uma regulação reflexa do aumento dos números dos receptores de adenosina. Em frente a estímulos que liberam a adenosina, esses pacientes, então, acabavam respondendo com um bloqueio atrioventricular ou bradiarritmias reflexos muito mais intensas do que aqueles outros grupos, a ponto de que pacientes que não tenham doença do sistema digestivo condutor, não tenham disfunção intrínseca, tenham os parâmetros eletrológicos normais, eles ainda assim evoluem com bloqueio AV paroxístico, causado provavelmente por essa hipersensibilidade ao uso da adenosina. Mas não há nenhum trabalho, pelo menos que eu conheça, randomizado, cego, prospectivo, que traga isso. Então, eu acho que aí nós estamos ainda muito incipientes nessas informações. Uma série de autores que fizeram trabalhos não me trazem a segurança de usá-la na prática clínica como sendo triagem, a ponto das sociedades indicarem classe 2B esse tipo de teste, para a resposta do tipo de teste como indicação para a colocação de uma capaça ou sequência de cardioneuroablação. Mas que é uma ferramenta, na verdade, todo o estudo do sistema neuroendócrino é muito importante, né? Nós chamamos assim de neurocardiogênica, mas o sistema endócrino tem um papel extremamente importante nessa gente, né? E a adenosina me parece também um ponto central nisso. Mas eu não faço na prática clínica, a não ser alguns pacientes específicos, para entender um pouco a fisiopatologia. Pegando a pergunta do Dr. Antônio Vitor, em relação aos casos que o senhor mostrou, Dr. Eduardo, em relação aos pacientes com BAV, com bloqueio atrioventricular total, acha que na prática precisa de investigação com estudo eletrofisiológico de rotina ou não? Para aqueles casos de rotina, eu não sei se a gente precisaria fazer estudo eletrofisiológico em todos os casos, né? O doutor Zé Maria Borgado, que eu vejo aqui acompanhando a nossa apresentação, fala Zé, de Pindamonhangaba, de Taubaté, ele mesmo, dois desses casos são acompanhados por ele, e são pacientes que nitidamente o componente é vasopressor, né? As características de Holter, as características clínicas mostram que o estudo eletrológico vai provavelmente nos dar uma segurança se nós quisermos manter esses pacientes livres da colocação de uma capaça. Eu acho que eu não faria
um estudo eletrológico no paciente com uma bradiarritmia como essa, com a finalidade de indicar o implante de marca-passo ou com a finalidade de fazer uma cardioneuroblação. É óbvio que se ele for fazer uma cardioneuroblação, ele vai estar fazendo estudo eletrológico concomitante. Mas eu indicaria muito mais naqueles pacientes que não se sentem seguros em manter o acompanhamento clínico sem uma intervenção. Eu acho que o estudo eletrológico ele é uma ferramenta importante, porém não fundamental quando você tem Holter, tilt test, ergometria, enfim, polissonografia. Eu acho que essas informações clínicas elas vêm antes do estudo. Muito bem. Agora, José Maria Morgado também acabou de mandar uma pergunta aqui, e eu acho que aí pode ser para os dois, ou até para os 5, para os 3 debatedores aí que estão nos ajudando. Se o acompanhamento da variabilidade da frequência cardíaca num pós-operatório tardio, ele pode ser usado como um marcador de reinervação, né? Como que vocês veem essa situação? A variabilidade da frequência cardíaca pode ser usado como marcador de reinervação? Dr. Pachon, primeiro, ou, por favor? A pergunta é da cardioneuroblação? Da cardioneuroblação. Eu considero que sim, é uma ferramenta muito útil e que é mais ou menos aquilo que o Eduardo falou a respeito do tilt test, que ele está sendo injustiçado, e eu, particularmente, gosto muito do tilt test, dá muita informação, assim como gosto muito do estudo, tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência, da variabilidade RR. Ela dá muitas informações. Nós poderemos saber se o paciente tem, por exemplo, aumento do efeito vagal e aumento do efeito simpático. E nós podemos ter aumento do efeito vagal e diminuição do efeito simpático. Então, nós podemos ter pelo menos 4 grandes combinações aí. Isso é muito importante. E, particularmente para nós estamos agora dentro de algum tempo, deve ser publicado esse trabalho que eu já me referi, onde nós fizemos o acompanhamento de 83 pacientes pré e pós cardioneuroablação. E não tem dúvida que existe uma reinervação, e nós contamos com essa reinervação, porque nós queremos somente que haja uma atenuação do vago para que o paciente apresente um perfil normal, um perfil de pessoa normal, sem exagero de reflexos vagais. Então, existe uma reinervação, por isso mesmo o procedimento inicial precisa ser feito de uma maneira rigorosa, mas a reinervação para no primeiro ano. Do primeiro ano para o segundo ano já não tem mais reinervação. Então, nós acreditamos que a variabilidade RR é um método muito elegante e muito barato para se fazer o acompanhamento. Claro que nós estamos aprendendo. E a nossa opinião é que isso é muito claro para nós. Eu espero que muitos outros colegas que estão fazendo o procedimento possam ter observações adicionais em relação a isso. Muito bem. Só vou aproveitar, então, para falar que semana que vem já temos ciência agendada, hein? Doutores Maurício Canavaca, doutor Pedro Dragão, doutor Tasso, também da equipe do Pachon, vão falar com a gente sobre fibrilação atrial, tá? E mais uma vez agradecer a Abbott aí por todo esse apoio. Doutora? Eu acho que foi uma reunião excelente. Parabéns ao Pachon e ao Eduardo, brilhantes apresentações. Eu não tenho dúvida que seria, e pelos comentadores também. Agradecer a todas as pessoas que compareceram ao webinar para discutir, ouvir, aprender, fazer seus questionamentos, e também para que a gente se reveja, que eu acho que é muito bom nessa época de isolamento, porque ainda tem muitos de nós, os mais maduros, que estamos mais isolados e não estamos com IgG positivo. Nós vamos continuar fazendo as webinars todas as segundas-feiras, e sempre que possível, claro que quando nós voltarmos a trabalhar de uma forma mais constante, isso vai ficar mais difícil, mas vamos tentar. E vamos ter as lives às quartas-feiras. Na próxima vai ser bem interessante com nossos amigos Silas
Galvão e Álvaro Barros Costas, sobre o sexo em portadores de marca-passo, desfibriladores e ressincronizadores. O pessoal faz piada, mas é uma coisa importante, muitos perguntam, têm dúvida, e eu acho que a gente também tem que esclarecer não só aos médicos, mas a população, né? Principalmente aos portadores de marca-passo e quem convive com eles. Mas nós vamos ter também outras de espiritualidade, vamos ter de vinho, e vamos mandar, como sempre, o convite para todos vocês, né? Nós somos uma sociedade e precisamos nos unir para tratar melhor os nossos doentes e tentarmos fazer uma medicina melhor, mais confiante e com paz e alegria. É essa a nossa intenção. Então, mais uma vez, agradecer a todos, porque não é fácil você ficar quase 2 horas sentado ouvindo, apesar de ser brilhantes apresentações, mas a gente mata saudades do colega, eu estou muito feliz. Eu queria que abrisse o microfone, quem quiser se manifestar, esteja à vontade. Mais uma vez, eu coloco a BEC-DEC à disposição de todos os sócios que quiserem também. Quem não é sócio e quiser fazer parte do nosso grupo, será um prazer. Se quiser trazer caso, temas novos, Estela, vamos falar desse tema, Mas Estela, eu só queria aproveitar só para agradecer a Abbott, que tem sido uma parceira grande na difusão da ciência nessa área, naturalmente ajudando o departamento e ajudando a classe médica na divulgação de conceitos, de experiências. Nós dependemos muito naturalmente da indústria como apoio à ciência, um apoio que não tem nenhum viés, mas que é fundamental, e a área de estimulação cardíaca sempre avançou muito, desde os primórdios da estimulação cardíaca no nosso meio, sempre avançou muito graças à ajuda do apoio científico dos fabricantes. Então, nós reconhecemos isso e agradecemos, esperamos que eles possam manter essa forma de agir, ajudando os eventos científicos. Isso é fundamental.